Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, o sol mal desponta no horizonte de Betânia e o mundo já parece exigir mais do que somos capazes de entregar. Há um frenesi invisível que dita o ritmo dos nossos passos. Uma cobrança silenciosa que sussurra aos nossos ouvidos de que o descanso é um pecado e de que a pausa significa fracasso. E assim nós corremos para gerenciar as crises do trabalho, corremos para responder às notificações que piscam incessantemente na tela do celular, corremos para manter as aparências de uma vida perfeita, corremos para dar conta de uma lista de tarefas que parece se multiplicar à medida que o dia avança. Nós vivemos na era da agitação sagrada, onde estar ocupado se tornou sinônimo de ser importante. Mas é exatamente nesse cenário de exaustão camuflada de produtividade que a casa de Betânia se abre diante de nós como um espelho da nossa própria alma. Ao abrirmos as portas daquela casa, nós encontramos duas realidades que batalham dentro de cada um de nós todos os dias. De um lado, Marta. Ela não é a vilã da história, não. Ela é apenas o retrato exato de quem nos tornamos. Marta corre de um lado para o outro, os braços carregados de panelas, de bandejas, os olhos fixos nos detalhes do banquete, a mente fervilhando com o cronograma que precisa ser cumprido para impressionar o mestre. Quantas vezes nós somos exatamente como Marta, não é mesmo? Acordamos com a mente já acelerada, planejando o dia, engolindo café enquanto checamos as mensagens que chegam, transformando até os momentos de espiritualidade em mais um item a ser riscado da nossa agenda. Vale ressaltar aqui que a agitação de Marta não era por maldade, não. Era por excesso de zelo. Ela queria oferecer o melhor para o Senhor. Ela queria servir a Jesus, mas se esqueceu de que antes de querer que façamos algo para Ele, Jesus deseja que estejamos com Ele. O ruído das panelas e a pressa dos passos de Marta abafaram a melodia mais doce que já havia entrado naquela casa, ou seja, a voz do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Enquanto o caos se instala na cozinha e o suor escorre pelo rosto de Marta, o cenário muda drasticamente quando olhamos para os pés de Jesus. Ali, numa quietude que desafia a lógica da urgência, está Maria. O texto bíblico nos diz com uma riqueza de detalhes quase poética que Maria se assentou aos pés do Senhor e ouvia atentamente a sua palavra.
Imagine a cena. Ao redor, o barulho de pratos e panelas, o murmúrio das cobranças, a poeira da rotina sendo levantada pela correria. Mas Maria decide criar uma redoma de silêncio. Ela desliga-se do mundo exterior. Para Maria, naquele momento, as demandas do mundo perderam o peso. Ela compreendeu que nossa geração hiperconectada e ansiosa esqueceu que a presença de Deus não compete com a nossa agenda. Ela a ordena, determina. Maria não estava sendo preguiçosa. Ela estava exercendo o discernimento espiritual de perceber que o Criador do universo estava na sua sala e que nenhuma tarefa doméstica ou distração terrena poderia ser mais urgente do que absorver a vida que emanava daqueles lábios divinos. Olha, Marta, frustrada e sobrecarregada pelo peso que ela mesma se impôs, interrompe aquele momento com uma queixa que tantas vezes nós repetimos em nossas orações secretas. Marta declarou: Senhor, não te importas? Na nossa correria diária, quando o cansaço bate e a ansiedade nos sufoca, nós também questionamos o silêncio de Deus, não é verdade? Cobrando dele uma intervenção que alivie o peso que nós mesmos escolhemos carregar ao tentar abraçar o mundo. A resposta de Jesus a Marta é um bálsamo de confronto e amor. É um sussurro que atravessa os séculos e ecoa até hoje nas paredes da nossa alma agitada. Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquieta, andas agitada e estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Perceba a ternura na repetição do nome Marta, Marta. Jesus não a rejeita. Ele a decifra. Ele aponta para o diagnóstico da nossa modernidade, a estafa espiritual causada por focar nas muitas coisas em detrimento da única que é necessária. Olha, meu irmão, minha irmã, Maria escolheu a boa parte, disse Jesus, aquela que não lhe seria tirada. No tribunal do ativismo humano, Maria seria criticada, mas muito criticada, por sua suposta inação. Agora, no tribunal da eternidade, ela foi aplaudida por sua sabedoria e discernimento. Quando nós escolhemos parar a correria do dia para nos prostrar, quando fechamos a porta do quarto, quando silenciamos o celular e simplesmente nos assentamos aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, nós estamos reivindicando a nossa boa parte. O trabalho vai continuar ali. As demandas não vão desaparecer. Os problemas do século XXI ainda baterão à nossa porta. Mas quando começamos o dia aos pés do Senhor, não corremos mais para alcançar o vento. Nós corremos firmados na rocha eterna. Que o Senhor nos conceda a coragem de, em meio à agitação dos dias atuais, deserdar a pressa e escolher intencionalmente o santo ócio de apenas ser, ouvir e amar aquele que é o dono do tempo e o descanso para a nossa alma. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.